Oliveira, sou editor-chefe do site Primeira e Sétima Arte e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o que podemos esperar de Shazam, o próximo lançamento da DC que chega nos cinemas daqui a pouquinho, no dia 4 de abril. Daily Bats, I choose you as champion. Say my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say, okay? Say my name. Apesar de ter sido criado há bastante tempo, muita gente ainda não conhece direito o personagem, quais são seus poderes, de onde ele veio, do que se alimenta, do que gosta de fazer, quais são suas preferências políticas. Então, antes da gente discutir o que dá pra esperar do filme, vamos conhecer um pouquinho melhor o personagem. Conhecido anteriormente como Capitão Marvel, o Shazam foi criado em 1939 pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Beck, tendo feito sua estreia nos quadrinhos no ano seguinte, em 1940, na revista Whiz Comics número 2. Inicialmente, o Shazam era publicado pela Fawcett Comics, mas depois de ser processado em 1941 pela National Publications por semelhanças do herói com o Superman, a editora acabou fechando. Por um tempo, o Shazam não foi publicado em nenhum lugar, e foi nessa época que a Marvel Comics registrou os direitos do nome Capitão Marvel, inutilizando então o nome pela DC no futuro. Em 1973, a DC retomou o uso do personagem de maneira licenciada, ou seja, ela pagava uma taxa para a Fawcett por todo o personagem que fosse usado em edição e por página, fosse na revistinha do Shazam ou em crossovers com outros personagens. Só em 1991, ou seja, faz pouco tempo, que a DC realmente comprou de maneira definitiva os direitos do personagem Shazam e aí podia usar ele da maneira que quisesse. Mas ok, quem de fato é o Shazam? Bom, a sua identidade secreta, o seu alter ego, é o jovem Billy Batson, um garoto órfão de apenas 14 anos que sonha em completar 18 e se tornar independente. Durante sua curta vida, ele já foi adotado e rejeitado por diversas famílias. Então ele saía do orfanato e voltava para o orfanato várias vezes. Isso fez com que a personalidade dele começasse a ficar um pouco mais carrancuda, mais dura. Ele então parece ser um garoto meio mesquinho, um garoto meio chato, meio raivoso, meio estressado. Mas dá pra entender isso porque, poxa, com 14 anos você ser adotado e devolvido pela família que te adotou, e isso se repetir várias vezes, não deve ser uma coisa muito legal, né? You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance, because that's what they're giving you. Depois de entrar e sair da fila de adoção várias vezes, um casal que já tinha adotado outras 5 crianças resolve adotar o Billy também, ou seja, praticamente um time de futebol da DC. Certo dia, quando ele está na escola, já convivendo com essa nova família, ele vê 2 valentões agredindo um dos seus novos irmãos, o Fred. Ele, que odeia valentões, parte para cima, se mexe na briga e defende o Fred para alívio de todo mundo, né? Porém, a direção da escola pega no pé dele porque os pais dos 2 valentões é um ricaço empresário que já fez várias obras na cidade e também já deu dinheiro para a escola. Então, o Billy fica aí numa posição, né, inferior. Depois, naquela mesma noite, ele e o Fred vão até a casa desses riquinhos para vandalizar o carro deles. Só que aí uma coisa dá errada. O carro tem alarme. Então, quando os 2 garotos chegam perto, o carro começa a apitar e aí eles são denunciados. Para evitar que o Fred, que tem um problema para andar e por isso precisa de muletas, seja pego, o Billy empurra ele num arbusto e chama a atenção da família, né, que acaba vendo ali a cena e parte atrás dele. O Billy foge e vai até uma estação de metrô. Ele entra e consegue escapar dos 2 valentões quando a porta fecha bem na cara deles, separando o Billy dentro do vagão e os valentões na estação. O vagão vai embora, só que aí de repente ele entra numa dimensão mágica. As janelas começam a congelar, começa a aparecer uns hieróglifos no letreiro do metrô, e aí ele escuta uma voz falando que ele foi escolhido como campeão. O vagão para num local chamado Pedra da Eternidade, e é uma mistura de castelo com caverna, e lá ele encontra o mago Shazam, que diz pra ele que ele é o digno de herdar os seus poderes. Mas, para isso, ele precisa falar a palavra. Qual a palavra? Shazam? Essa origem, criada pela DC, é um pouco parecida com a original, lá de 39 e 40, e é a que vai ser utilizada agora no filme.
podendo sofrer aí uma ou outra alteração. Vale dizer que isso não é spoiler, é a biografia dele. É a mesma coisa que eu falar que o Bruce Wayne virou Batman quando ele viu os pais dele morrendo, ou que o Super-Homem chegou aqui na Terra quando seu planeta explodiu e pelo Sol nosso amarelo ele conseguiu se evoluir aí e virar um Super-Homem. Então, não se preocupem que eu não estou estragando nada do filme e provavelmente a gente vai ter ainda muitas outras surpresas na telona. Os poderes do Shazam são representados por cada letra do seu nome. O S é da sabedoria de Salomão, o H é a força de Hércules, o A é o vigor de Atlas, o Z é o poder de Zeus, o outro A é da coragem de Aquiles e por fim o M é da velocidade de Mercúrio. Porém, a característica principal do Shazam é que ele é uma criança num corpo de adulto. E isso tem que estar muito bem claro para você quando você for assistir o filme no cinema, para você não esperar algo que não vai condizer com o personagem. Ou seja, ele não é igual ao Superman, que cresceu sabendo que tinha poderes e que com eles vinham grandes responsabilidades, já que ele era muito poderoso e isso poderia interferir no mundo de diversas maneiras. E ele também não é igual ao Aquaman, que sabia que por mais que não viveu em Atlântida, ele sabia que tinha um reino lá, ele foi treinado pelo Vulco. Ou seja, tem que entender que o Shazam, ele é como se ganhasse na loteria, né? O Billy ganha na loteria, ele do nada, ele é um adolescente, órfão, que não tinha muita coisa para ser agradecida na vida, e de repente tá lá com mega poderes, pode voar, tem super velocidade e tudo mais. Então, ele não vai se comportar como um adulto, ele não tem essa mentalidade de adulto para lidar com seus poderes. Bem, agora que você já conhece o Shazam, a sua personalidade, os seus poderes e tudo mais, dá pra gente discutir o que dá pra esperar no filme. E a primeira coisa que dá pra esperar do Shazam é questões familiares no roteiro e no enredo. O Billy, como eu já falei, ele é um garoto órfão, que é adotado por uma família que ele tinha adotado outras 5 crianças órfãs. Então dá pra esperar que essa questão de família por perto, de crescer num ambiente familiar saudável, que te ame, que te apoie, é muito importante e com certeza é uma tecla que vai ser batida repetidas vezes durante o filme. E também a gente pode esperar que o filme discuta a perspectiva de uma criança quando é rejeitada e abandonada tantas vezes. O que acontece com os sentimentos dela, o que vai acontecer com a personalidade dela depois de ter sido ignorada pelo mundo praticamente, né? Então a gente pode esperar assim que o filme discuta esses elementos, que discuta esse assunto e coloque mais qualidade na temática de adoção. A segunda coisa que dá pra esperar de Shazam é humor, piada, comédia, risada. Por mais que ele seja um garoto que tenha seus traumas, como todo mundo tem, ele ainda é um garoto, ele ainda tem 14 anos. Tem um momento no trailer que ele fala assim, eu tenho quase 15 anos quando ele encontra o vilão. Então, ele tem essa mentalidade de criança. E quando ele ganha os poderes, ele quer zoar, ele quer curtir, ele quer fazer teste de voo, ele quer gravar vídeo, quer colocar no YouTube, quer se mostrar, quer recarregar o celular da galera no shopping. Então, a gente pode esperar aí que vai ter muita piada. Tem aquele momento que passou no trailer também que ele fala que ele não consegue nem como fazer xixi com aquela roupa. Então, ó o tipo de preocupação que ele tem, não tá pensando em salvar o mundo. Ele tá falando, cara, eu não consigo nem mijar com essa coisa. Então, a gente dá pra perceber e dá pra esperar que o filme vai bater nessa tecla da piada. E não é uma coisa, assim, que vai ser forçada. Porque essa é a personalidade do garoto também, é um traço da personalidade dele. Por mais que ele tenha os seus traumas, o humor é um traço da personalidade do Billy. Então, não vai ser uma coisa forçada, como em outros filmes que a gente vê os estúdios quebrando um pouco o tom do personagem para inserir piadas durante o filme. Nesse caso aqui, a DC não tá copiando a Marvel como muita gente vem falando e vem acreditando. Porque o Billy, ele tem piada, ele é engraçado. Então não dá pra esperar uma coisa tão dark, um filme sombrio do Shazam. Em terceiro lugar, o que dá pra esperar também do filme é terror. O diretor do filme é o David F. Sandberg, que é o mesmo cara que dirigiu Quando as Luzes se Apagam e Annabelle 2, A Criação do Mal. Ou seja, em algum momento, dá pra imaginar, dá pra esperar que ele vai fazer a gente dar um pulinho na cadeira. Não quer dizer que o filme vai ser um filme de terror, longe disso. Mas dá pra esperar que pelo menos em uma cena ou duas a gente vai tomar algum susto. Igual em Aquaman, que foi dirigido pelo James Wan, que é um cara muito experiente na área de terror, e teve ali algumas ceninhas que a gente ficou tipo, eita. Em quarto lugar, a gente pode esperar um filme não tão épico. Diferente de Aquaman, que é uma
enorme aventura subaquática com vários reinos, diferente de Mulher Maravilha, que ela vem de uma ilha temícera, paradisíaca e vai depois para a Primeira Guerra Mundial. O Shazam, ele é um filme que vai ser ambientado na Filadélfia, assim como a história que está sendo de base para o filme. Ou seja, é um recorte menor, é um espaço, literalmente, físico, menor do que os outros filmes. Então não dá para esperar, assim, com paisagens enormes, grandes cenas. É um filme mais cru, é um filme mais urbano. Claro que pode ter uma cena e outra que são de ação grandes, né, grandiosas, com uma câmera frenética e tudo mais, mas esse não vai ser o tom geral do filme. Até pelos trailers mesmo dá pra perceber que é um filme mais centrado em ambientes um pouco mais fechados, ou numa casa, numa rua, num escritório de imobiliária. É um filme menor, mas isso não é um defeito, não é algo assim que vai desapontar a gente. Pelo contrário, às vezes, quando um filme tem um espaço menor, ele é melhor aproveitado, ele sabe bem onde ir e o que entregar para o público. Em quinto lugar, a gente pode esperar diversidade. A Darla, uma dessas irmãs da nova família do Billy, é negra. O Eugênio é asiático. Pedro é gordinho. Então dá para perceber aí que a gente vai ter um elenco bem diversificado na questão de tamanhos, formas e cores. E isso é muito legal de ver um filme abraçar essa temática, porque isso já é da história do próprio Shazam. Então é legal que o filme traga isso para a tela numa mídia, né, que tem alcance aí de atingir milhares de pessoas. E principalmente numa época que a gente está falando da desconstrução daquele padrão de família de mamãe, papai, filhinho e filhinha, a gente sabe que no mundo real existem famílias de todos os tipos. E é muito interessante ver que uma empresa, né, como a Warner, como a DC, estão levando isso para a telona, esse assunto, essa pauta. Porque cada vez mais a gente tem que abraçar mais famílias. A gente não pode criar uma caixinha e esperar que todo mundo se encaixe nela, que todo mundo caiba dentro dela. Famílias são enormes. E como diz um trecho da HQ que o filme é baseado, família é o que é e não o que tem que ser. Em sexto e último lugar, dá pra gente esperar ver no filme a família Shazam, o Adão Negro e os 7 Pecados Capitais. Isso porque o filme está se baseando nessa HQ aqui, Shazam com uma palavra mágica, publicada pela DC e aqui no Brasil pela Panini Comics na fase dos Novos 52. E nessa história aqui, nessa HQ, a gente vê, além do surgimento do herói, dessas cenas dele batendo nos irmãos riquinhos, dele fugindo pelo metrô, encontrando a Pedra da Eternidade, tudo isso, tudo que a gente comentou aqui da biografia dele é mostrado aqui nessa HQ, e nessa HQ também aparece o Adão Negro, que vocês podem ver aqui na parte de trás, né, o vilão, que é um dos maiores vilões do Shazam, os 7 Pecados Capitais, que também é um grupo de vilões, e a família Shazam, que é, vamos dizer assim, quando o Shazam compartilha seus poderes com as pessoas que ele gosta, com seus parentes, vamos dizer assim, né? Não quero contar muita coisa porque eu acho que isso vai aparecer no filme. Então, é um momento muito legal e que pode aí causar uma euforia com os fãs. Então, é uma coisa que a gente pode esperar. O Adão Negro, quem sabe, né? O Dwayne Johnson falou lá em 2014 que ele ia ser o Adão Negro, e a gente sabe que a Warner tem planejado um filme solo do vilão. Então, seria legal numa cena pós-créditos aparecer ele tomando conhecimento da existência do Shazam e aí já fazendo gancho pra gente descobrir qual que é a sua história de origem. Bom, isso são algumas coisas que a gente pode esperar do filme do Shazam. É claro que durante o filme, na telona, a gente vai ter muitas outras surpresas e coisas que a gente nem imagina. Então, não perca Shazam, 4 de abril nos cinemas. A pré-venda dos ingressos começa no próximo dia 21 de março, ou seja, fica ligadinho aí no cinema da sua preferência, da sua cidade, para quando começar a pré-venda você já garantiu o seu melhor lugar. E claro, curta o vídeo, se inscreva, deixe seu comentário, é muito importante pra gente. E fique de olho por aqui porque em breve vai ter muito mais conteúdo. Até a próxima!